Olá, bom dia. Está começando a partir de agora mais um programa Eleições 2012, um programa da Rádio Caraíba M, Rede Baiana de Rádio, a força do rádio na Bahia. Essa semana estamos entrevistando os candidatos ao cargo de prefeito do município de Jaguarari. Ontem, Dr. Fabrício Santana D'Agostino, da coligação Confiança, Força e Trabalho para Jaguarari, foi o nosso entrevistado. Hoje é a vez de Antônio Ferreira do Nascimento, o seu Antônio, da coligação para Jaguarari continuar crescendo. Para intermediar essa conversa, mais uma vez, os meus amigos Paulo Nogueira e Kleber Vieira vai estar conosco aqui fazendo essa entrevista com o candidato ao cargo de prefeito de Jaguarari, o prefeito, e indo para a reeleição, o seu Antônio. Bom dia, Paulo Nogueira. Bom dia, Kleber Vieira. Bom dia, Jorge. Bom dia, candidato Antônio do Terço, ouvintes da Rádio Caraíba, telespectadores da TV Bonfim News. Estamos aí para mais um dia de jornada. Bom dia, Jorge. Bom dia, seu Antônio, o penúltimo candidato a participar da nossa sabatina, Jorge? Bom dia, Bonfim News, bom dia, companheiro Guimar Andrade, bom dia, Beth, Elizabeth, bom dia, Paulo Nogueira. Estamos aqui mais um dia em que o munícipe de Jaguarari tem o privilégio, a oportunidade de ouvir as propostas dos seus candidatos. E através dessas manifestações é que o povo precisa estar atento sobre qual é a melhor proposta para que esse voto de forma espontânea seja dado no dia 7 de outubro. É bom lembrar aos nossos ouvintes que o programa tem 60 minutos, 3 intervalos comerciais. As perguntas são feitas aos candidatos, repetidas, as mesmas perguntas feitas desde o início da série de entrevistas serão novamente aqui perguntadas ao nosso entrevistado hoje, o prefeito e candidato à reeleição pelo município de Jaguarari. Sempre a partir das 20 horas, novamente o programa ele é transmitido para que você possa acompanhar aqui na emissora, e a partir do meio-dia você acompanha na bonfinews.com.br. Candidato, bom dia. Bom dia a toda a equipe da Rádio Caraíba e também da TV Bonfim News. E é uma satisfação estar aqui com toda essa equipe para poder dizer o que nós já fizemos, executamos no município de Jaguarari e outras propostas que nós colocamos para o próximo governo. A primeira pergunta: por que o senhor concorre mais uma vez ao cargo de prefeito? Na verdade, eu me propus inicialmente a governar Jaguarari apenas por 4 anos. Mas no primeiro ano eu me deparei com uma situação bastante crítica no município, quando nós herdamos um débito de 22 milhões e 500 mil reais para poder colocar a casa em ordem. Eu passei basicamente quase 2 anos para poder limpar o nome da prefeitura, porque estava sujo, e o tempo de trabalho basicamente só foi 1 ano e 8 meses. Mas nesse ano, 1 ano e 8 meses, nós fizemos muitas e muitas coisas pelo município. Por essa razão é que eu estou me propondo a ir para esse novo mandato de 4 anos. No seu diagnóstico, prefeito, o senhor que está indo para a reeleição, a eficiência do atendimento público de saúde no seu município está sendo eficiente ou precisa melhorar muito? Essa é a primeira pergunta minha hoje. Olha, como no Brasil e no mundo como um todo, a questão da saúde é um problema sério. Para se ter uma ideia, quando nós entramos no governo, nós não tínhamos uma ambulância sequer. E nós tivemos que tomar uma ambulância ao prefeito Paulo Machado. Diga-se de passagem, eu quero agradecer a ele muito isso, porque não havia uma ambulância, todas sucateadas, e eu tive que tomar essa ambulância emprestada. Hoje, nós temos em torno de 9 ambulâncias, inclusive o SAMU, adquiridas algumas pelo governo do estado da Bahia, outras governo federal e também por recursos próprios. Então isso é de fundamental importância. Mas para melhorar tudo isso, nós construímos alguns postos de saúde da família, como foi o caso da comunidade de Joacema, como foi 2 PSFs na comunidade de Pilar. Nós temos também no próprio Odilon Gonçalves, que é um bairro de Jaguarari, e estamos melhorando outros postos de saúde, como foi a questão do nosso posto de saúde da sede e até mesmo a construção, a melhoria do hospital municipal e outras ações que nós estamos desenvolvendo, como a Academia da Saúde, que nós estamos iniciando agora nestes 15 dias. Candidato Antônio do Terço, na sua administração houve
a ação da DAB Ministério Público em toda a região, que culminou com o fechamento do matadouro. O problema ainda não foi resolvido. Nesse novo mandato, o seu plano de governo propõe o que para resolver essa questão? Essa é uma questão que aparentemente pode parecer muito simples, mas ela é bastante complexa. Já mantivemos alguns contatos com o próprio MDA, no sentido de que pudéssemos construir um abatedouro público em Jaguarari. Só que, qual é a orientação do MDA nesse sentido? Foi colocado claramente que nós, para podermos ter esse abatedouro, precisamos ter um rebanho suficiente para que não haja ociosidade. E a própria manutenção desse abatedouro é importante porque os custos são altíssimos e é preciso que haja esse equilíbrio. É muito fácil construir um abatedouro, é muito fácil equipá-lo, mas a manutenção se torna bastante difícil e nesse momento é necessário que a iniciativa privada com o poder público estejam unidas e não apenas deixar todo o encargo para o poder público. A gente sabe que a iniciativa privada muitas vezes não tem recursos, mas é preciso assenhorar-se, tomar o seu próprio lugar de construção nessas questões todas de desenvolvimento econômico. Então, a construção, a gente vai continuar batalhando. A manutenção, nós precisamos dividir com a sociedade. Senhor Antônio, nós sabemos que o êxodo é uma coisa assim, muito comum na nossa região. Muitos munícipes de Senhor do Bonfim, Jaguarari, Filadélfia, Ponto Novo, imigram para o sul do estado, sudoeste do país em busca de emprego. Nós sabemos que no seu município há um potencial de geração de emprego através da mineração Caraíba S.A. E nós sabemos também que a falta de qualificação profissional ela gera desemprego. Eu pergunto o que é que o senhor tem feito como prefeito e o que pretende fazer para acabar com o êxodo, com a saída dos jovens do seu município para outros estados, a fim de manter essa população do município com qualificação profissional, para que essa mão de obra possa ser aproveitada no próprio pilar, na própria mineração. Qual é o seu projeto, o seu plano nesse sentido? Eu nem diria qual é o meu projeto, eu digo o que foi que nós já fizemos para isso. Quando nós ganhamos a eleição em 2008, a primeira coisa que nós fizemos foi irmos até a capital do estado e lá conversar com o secretário de Educação, através da Superintendência de Cursos Profissionalizantes, quando trouxemos para Jaguarari o CETEP, que é o Centro Territorial de Educação Norte Tapicuru. Este grande estabelecimento de ensino estava destinado para uma outra cidade, aqui mesmo do território. No entanto, nós fomos lá e pedimos para poder ser colocado em Jaguarari. Hoje nós temos lá o CETEP, onde funcionam 4 cursos, os cursos de agropecuária, o curso de mineração, o curso de administração e o curso de enfermagem. E agora está entrando um novo curso, que é um curso de escritório, um curso voltado mais para o comércio. Então, nós estamos tentando fazer esses trabalhos voltados para essas ações voltadas para a melhoria da mão de obra, além de cursos menores profissionalizantes através da Secretaria do Trabalho, como nós já tivemos curso de pedreiro, curso de pintor, de eletricista, e agora vamos trazer outros cursos, que é o Pronatec, onde deverão ser ministrados no próprio colégio, no Centro Territorial Norte Tapicuru. Se nós melhorarmos a nossa mão de obra, consequentemente, nós teremos um mercado de trabalho muito mais aberto. Estamos trazendo para o distrito de Pilar uma outra ação, que é a EAD, voltada para o curso de administração, e há outras ações que a gente está desenvolvendo no município. E aos poucos a gente vai profissionalizar muitos e muitos jovens, para que não haja esse êxodo dos nossos municípios para os municípios de grande porte. Candidato, eu retorno ao tema saúde. Como não houve uma clareza nessa pergunta, no sentido do hospital, eu lhe pergunto, em sua nova gestão, que tipo de ações poderão melhorar a estrutura de atendimento do Hospital Municipal de Jaguarari? Hoje nós funcionamos com um médico, 24 horas, nós colocamos 6 enfermeiros para atenderem também durante 24 horas, nós ampliamos na sede do município um posto de saúde da família e nós melhoramos o nosso posto onde funcionava o centro de saúde.
Além disso, nós contratamos alguns médicos com especialidades e temos algumas ações em Senhor do Bonfim, em Juazeiro e em Salvador, porque nós não temos médicos, por exemplo, oftalmologista, aí a gente tem que transferir para outros municípios. E aos poucos a gente está, de fato, colocando ou atualizando uma demanda que se encontrava bastante reprimida no nosso município. Senhor Antônio, em relação ao indeferimento da sua candidatura, nessa situação ficam os seus eleitores um pouco indecisos. A situação sua, como é que está? Se encontra alguma informação nos municípios de Jaguarari? Aí eu começo dizendo assim: eleitores, não fiquem indecisos, continuem votando e pensando na nossa candidatura, porque ela é real. Fatos semelhantes já aconteceram com outros municípios, inclusive ontem alguns julgamentos no TRE, onde a candidatura foi deferida por essa interpretação do juiz inicial, né, do município, quando na verdade quem tem o poder de aprovar ou reprovar uma conta é a Câmara de Vereadores. O tribunal é um órgão consultivo, ele nem rejeita a conta propriamente, ele orienta a Câmara para rejeitar ou aprovar. Mas, infelizmente, nós até imaginamos, as contas foram rejeitadas pelo tribunal. É até uma forma equivocada de se dizer. Não é? Ele não rejeita a conta de ninguém. Ele pode opinar, ele pode dar alguma orientação. Portanto, os eleitores do 13, que deve ser 13 mil, né, ou 15 mil, nem sei quantos são, já estejam tranquilos, porque nós acreditamos que nesta semana ou na próxima tudo estará sanado. Candidato, o senhor é contra ou a favor da emancipação do Núcleo Pilar? Olha, veja bem, no ano passado, ou ano atrasado, não me recordo bem, que foi no ano de 2010 ou 2011, uma equipe do Distrito de Pilar veio me pedir apoio para poder comparecer a um encontro de municípios que estava acontecendo em Brasília a respeito de emancipação. E nós fomos bastante claros e ajudamos a essa equipe, a essa comissão a se deslocar até Brasília para poderem participar. Portanto, em nenhum momento eu serei contra uma vontade do povo. Se esta é a vontade do povo do Pilar, juntamente com as adjacências, por que eu, como executivo, me colocarei contra essa vontade popular? Agora, a gente sabe que existe uma tramitação completa para poder se efetivar. Mas em nenhum momento eu vou obstacular a essa decisão do povo. Eleições 2012, estamos conversando com Antônio Ferreira do Nascimento, o seu Antônio, da coligação para Jaguarari continuar crescendo. Vamos ao primeiro intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta entrevistando o candidato à reeleição no município de Jaguarari, seu Antônio. Estamos de volta pela bonfimnews.com.br e também através da Rádio Caraíba M, sintonia 850, emissora afiliada à Rede Baiana de Rádio. Estamos conversando com o prefeito e candidato à reeleição pelo município de Jaguarari, seu Antônio Ferreira do Nascimento, da coligação para Jaguarari continuar crescendo. Seu Antônio, qual é a eficiência, quando eu lhe pergunto sobre a educação de qualidade no município de Jaguarari? Quando nós assumimos o governo, o nosso índice de analfabetismo no município era de 29%. No ano passado nós fizemos uma aferição e esse índice baixou para 18%, portanto foram 11% de diminuição. Isto mostra que houve grande eficiência para poder diminuir o alfabetismo no nosso município. E aí, que ações fizemos? Capacitação para professores. Várias vezes os professores foram capacitados em Jaguarari e fora de Jaguarari. A gente sabe que o conjunto de ações melhora essa situação. Na hora que eu coloco uma merenda de qualidade numa escola, muitos alunos que não se alimentam nas suas casas vêm para a escola se alimentar. E, consequentemente, isso melhora também o grau de escolaridade, melhora bem a educação do aluno. Quando eu tenho um transporte escolar que eu pago em dia e que os motoristas não vão faltar porque estão recebendo em dia, também é uma forma de melhorar.
Na hora que nós melhoramos as condições físicas das escolas, as pessoas se sentem melhor. Então é um conjunto de coisas que a gente está fazendo para que esse índice de analfabetismo diminua e melhore, consequentemente, a educação do nosso município. Ainda sobre a educação, no tocante à educação superior, seu plano de governo para esse novo mandato contempla? Nós já estamos fazendo algumas ações juntamente com o IF Baiano, no sentido de nós trazermos para Jaguarari algumas escolas de nível superior. Inicialmente educação à distância e depois estamos vendo a possibilidade de fazê-lo presencial. Esses contatos também nós estamos estendendo para a UNEB e até mesmo para a Univasf, onde nós já temos recebido, uma receptividade muito grande, e nós agora vamos verificar fazer um estudo de mercado para melhor adequar e imaginar qual seria o melhor curso para Jaguarari. Haja visto, nós já temos Juazeiro, temos Senhor do Bonfim próximos e alguma profissionalização que de fato caiba dentro do nosso município. Isso é importante para que não se coloque cursos e mais cursos sem haver um direcionamento. A colocação do seu município no IDEB, como o senhor viu? Eu achei de fundamental importância, foi muito bom, melhorou muito o nosso IDEB de 3,9, quando estava 2 e alguma coisa. Então isso mostra que o nosso IDEB tem melhorado, e a gente acredita que vamos chegar a 6 e a 7 nos próximos 4 anos. Qual o seu plano para que alcance esse índice? O que o senhor pretende fazer, caso seja reeleito a partir de janeiro do ano que vem? O que é que nós precisamos insistir muito? Melhorar as condições de trabalho do professorado, isso sem sombra de dúvida. E quando se fala de melhorar as condições de trabalho, envolve também salário. No primeiro ano de governo, nós demos ao professorado 15% de melhoria salarial. Foi o maior índice da região. E depois nós continuamos aplicando índices de acordo com a inflação e melhorando a qualidade de trabalho dos professores. No momento que nós estamos capacitando esses professores, reunindo esses professores, a gente está fazendo esse trabalho para poder crescer cada vez mais o nosso município. Candidato, com relação à estrutura administrativa de secretários e cargos comissionados, quais são os seus critérios para a contratação desses servidores públicos? Em geral, se diz, aqueles que ajudaram a eleger, ajudam a governar. Mas aqueles que, de fato, ajudaram a eleger, precisam indicar pessoas capacitadas para poder administrar. E esses 2 critérios serão sempre a honestidade e a competência. Ser honesto e incompetente é falho. Ser competente e desonesto, da mesma forma. Por que isso? Porque, na verdade, é nessa composição que a gente pode levar a máquina administrativa adiante. E agora nós colocamos um terceiro componente: a honestidade, a competência e também a receptividade, porque muitas vezes há funcionários que têm essas 2 capacidades, que têm essas duas prerrogativas e, no entanto, atendem mal as pessoas. Então, o que é que a gente agora vai focar também? Para poder fazer as 3 coisas: ter competência, ter honestidade, mas também saber acolher as pessoas, porque o funcionalismo público precisa sempre atender, seja o recepcionista, seja o secretário, todos eles precisam atender bem o funcionário, o cliente que chega até a ele. Candidato seu Antônio, o município de Jaguarari, a exemplo de outros também, não tem uma estrutura ainda de saneamento básico, com estação de tratamento. A minha pergunta nesse sentido, de como nesse novo governo você pretende resolver essa questão, também envolvendo aí o aterro sanitário do município. Quanto ao aterro sanitário, eu vou começar. Nós já estamos iniciando algumas ações. Nós estamos tirando o lixão, porque não é aterro sanitário, daí de Jaguarari, e estamos encaminhando para mais adiante, logo após Juacema, onde nós vamos atender Catuni, Jaguarari, Juacema e Flamengo, dentro de uma estrutura mínima para atender essa parte do aterro sanitário. Já estamos fazendo essas ações, temos mais ou menos 70% de obra já executada. Quanto à questão do
esgotamento sanitário, nós fomos contemplados pelo PAC com o recurso de 13 milhões e 600 mil reais. Já estivemos na Embasa, porque é a empresa que vai coordenar esse trabalho, e tive o prazer de ouvir do Dr. Arnaud, que já foi gerente da Embasa em Senhor do Bonfim, que está coordenando também essa parte em Salvador, que a parte de licitação deverá iniciar agora no mês de setembro para outubro, onde seremos contemplados com toda a parte de esgotamento sanitário. São 13 milhões e 600 mil reais já disponíveis do Orçamento Geral da União, do OGU, para poder contemplar toda a cidade de Jaguarari. E Jaguarari terá mais uma outra coisa. Serão aproveitados os resíduos líquidos, onde nós teremos um local com 34 hectares, onde serão aproveitados esses resíduos líquidos para a plantação ou de alguma madeira, madeira de lei, ou até mesmo alguma outra plantação de algumas frutas que não toquem no chão. Isso também já está sendo desenvolvido, o projeto já está conosco, o reaproveitamento, o reuso dos resíduos líquidos. Será, portanto, uma experiência inédita no governo da Bahia. Senhor Antônio, o que o senhor tem feito como prefeito e o que pretende fazer para o fortalecimento do comércio local no seu município? Para o comércio local, a primeira coisa que a gente coloca é que nós possamos comprar dentro do município de Jaguarari. Esse é ponto pacífico. Não que nós sejamos xenófobos, ou seja, tenhamos aversão ao estrangeiro, à pessoa de fora, mas que a gente possa fortalecer o nosso comércio. Quando você compra lá dentro, você melhora, obviamente, o comércio. Isso no sentido de compras públicas. Mas na hora também que você paga em dia o seu funcionalismo, o funcionalismo também compra ali em dia. Eu ouvia um depoimento de um comerciante de Jaguarari, ele dizia que anos anteriores ele tinha 10 mil reais de débitos, enquanto que no nosso governo ele chega no máximo a 500 reais por mês de compras que não foram pagas em dia. Por quê? Porque nós pagamos um funcionalismo e esse funcionalismo compra dentro do comércio de Jaguarari e, consequentemente, tem produzido as riquezas dentro do município. É óbvio que há determinados produtos que nós não temos dentro de Jaguarari que deverão ser comprados fora. E isso vai, consequentemente, mostrando ao povo de Jaguarari que precisa ser mais ousado nesse sentido. Candidato, Jaguarari apresenta uma grande defasagem em equipamentos culturais. Como o senhor, na sua nova gestão, ou na atual, está melhorando esse quadro? A defasagem cultural a gente pode até colocar da seguinte forma, não como ignorância, mas que a gente diz assim, o que é que no primeiro momento nós temos que focar, que temos que atacar? Nós temos que atacar a saúde, nós temos que atacar o saneamento básico, a questão do lixão, coisas prioritárias. Não que a cultura esteja em segundo plano, ou terceiro ou quarto, mas como nós tínhamos relativamente pouco tempo, a gente teve que dar o foco àquela maior necessidade. E agora, o que é que a gente está começando a fazer? Estamos continuando a incentivar o samba de palma, que é uma cultura local. Nós temos outras ações da Banda de Pífano, que a gente tem feito isso. Outras ações, o próprio teatro, o cinema na praça, e isso a gente ainda está incipiente, ainda está iniciando. Mas nós temos certeza, com um novo mandato, nós deslancharemos muito mais isso, principalmente dentro da sala de aula e dentro da escola também, para poder até ser um foco propulsor da cultura no nosso município. Eleições 2012, está entrevistando o candidato pelo município de Jaguarari, Antônio Ferreira do Nascimento, o seu Antônio da coligação para Jaguarari continuar crescendo. Vamos ao intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta pelo endereço eletrônico radiocaraíba.com.br, sintonia 850 e pela bonfimnews.com.br. Estamos de volta pela Rádio Caraíba AM, Rede Baiana de Rádio, a força do rádio na Bahia, e também pelo canal de TV por internet, bonfimnews.com.br. A conversa hoje é com o candidato pelo município de Jaguarari, seu Antônio.
da coligação para Jaguarari continuar crescendo, PP, PT, PTB, PSC e PV. Senhor Antônio, eu estou vendo aqui que em Jaguarari existe um sítio arqueológico de arte rupestre, um sítio paleontológico, diversas expressões culturais e outros espaços que podem ser estruturados para o turismo. Eu lhe pergunto, como potencializar em seu governo essa área que gera emprego e renda em todos os lugares do país? Inicialmente, nós tivemos que fazer uma estrutura dentro do quadro da prefeitura, no sentido de criar uma diretoria uma diretoria voltada para o turismo. E estamos compondo ainda essa equipe, mas ela já tem algum serviço prestado, no sentido de mapear algumas grutas, essas pinturas rupestres, locais para se fazer trilhas ecológicas, e estamos ainda desenvolvendo. Mas além desse aspecto, nós também estamos colocando alguns equipamentos onde servirão para poder trazer outras pessoas de fora. Quando nós temos 2 quadras cobertas, hoje, uma que vamos inaugurar dentro de um mês mais ou menos, e outra que já foi inaugurada há quase um ano, nós estamos trazendo pessoal ligado ao esporte, como já tivemos alguns encontros de karatê lá em Jaguarari, em nível estadual, exatamente para desenvolver esse aspecto do turismo dentro do município. Então, esse aspecto de pinturas rupestres, a questão das grutas, outras coisas mais, trilhas ecológicas é um ponto, mas também estamos dando visibilidade a outros aspectos da nossa cultura, e por essa razão nós sabemos que Jaguarari está sendo divulgado muito. Por exemplo, o nosso São João, em anos passados, era tímido, quase que ninguém conhecia o São João de Jaguarari. Hoje, o São João de Jaguarari é divulgado em toda a Bahia. Os próprios meios de comunicação fazem questão de divulgar. Quando há essa divulgação, há maiores patrocinadores, e a gente tem observado que o município de Jaguarari tem despertado para a Bahia como um todo essas ações e essa visibilidade. O ano passado, se não me falha a memória, foi no ano 2010, e eu recebi um prêmio voltado para as questões por conta de quitação de débitos trabalhistas. Em vários lugares, quando eu chego, dizem: Jaguarari, o senhor é o prefeito de Jaguarari? Sou o prefeito de Jaguarari. Pois é, tomei conhecimento, porque Jaguarari está tendo essa visibilidade, o senhor está pagando esses débitos trabalhistas, e isso está sendo conhecido. É o São João de Jaguarari, que sempre me perguntam quais são as atrações. Então isso está demonstrando que Jaguarari está crescendo, e consequentemente muitas pessoas hoje já buscam a Jaguarari, pelo próprio clima, como nós estávamos conversando agora, não era, Kleber? E ele dizendo que quando chega no município de Jaguarari, já começa aquele clima saudável, bom, e o clima de tranquilidade. E é isso que a gente quer trazer para o município de Jaguarari. Seu Antônio, nessa sequência de entrevistas, nós temos falado sobre a questão do potencial hídrico de Jaguarari e da crise que o município passou agora por conta da seca, com o sistema de abastecimento. Fez-se um sistema às pressas, em Embasa, levando água da barragem do Rio do Prata, né? Fala-se em água de São Francisco. Qual a visão do seu governo, numa nova administração, para a questão do abastecimento de Jaguarari? O que foi feito é o suficiente? Veja bem, o grande sonho do povo de Jaguarari é ter água do Rio São Francisco. Diziam sempre: no dia que Jaguarari tiver água do São Francisco, nós não teremos mais essa privacidade de recursos hídricos. Inicialmente nós buscamos o governo do estado, haja vista o investimento ser muito grande, e o governo do estado achou por bem de trazer a água para Jaguarari, via Senhor do Bonfim, obviamente, Andorinha e também Itiúba, partindo de Ponto Novo. Mas nós sabemos que lá aquela fonte, ela é possível de esgotar-se, por conta de que o rio que lá abastece, ele corre alguns riscos. Mas, emergencialmente, foi a forma que se encontrou. Como houve a questão da licitação e a obra paralisou,
emergencialmente teve que se levar água daqui de Senhor do Bonfim para Jaguarari, pelo menos para regularizar. E isso está regularizado. O governador, no dia 14 de junho deste ano, esteve em Jaguarari. E lá, em primeira mão, disse dos estudos que estão sendo executados pela própria Codevasf e governo do estado, em Baza, no sentido de trazer a água do Rio São Francisco para Senhor do Bonfim. E trazendo a água do Rio São Francisco para Senhor do Bonfim, passará obrigatoriamente pelo município de Jaguarari, pegando toda a parte de Barrinha, de Flamengo, Joacema, interligação, depois Jaguarari, Gameleira e Jacunã, passando em Olhos d'Água e chegando até Catuni. Portanto, de todos os municípios, com certeza Jaguarari terá o seu privilégio de ser abastecido quase que totalmente. Mas esse estudo não contempla apenas isto. Tem um segundo estudo onde haverá a transposição do Rio São Francisco, que é chamado de Eixo Sul. E esse Eixo Sul vai perenizar os rios Vaza Barris e Itapicuru, e que também, obviamente, vai contemplar o município de Jaguarari. Portanto, serão duas ações capitaneadas pelo governo do estado da Bahia e também pelo governo federal, através da Codevasf, onde nós teremos água em abundância, acreditamos. É óbvio que vai demandar um certo tempo, haja visto os estudos demorarem um pouco, mas a gente imagina que até o final do nosso segundo mandato a gente já tenha essa condição. Senhor Antônio, em relação ao nepotismo, qual é a sua opinião em relação? O senhor é a favor, contra? Em relação ao nepotismo, nós temos que obedecer os critérios da lei. Se a lei define que somente secretários poderão, vamos dizer assim, participar de um governo onde haja um parente, a gente tem que obedecer. Por essa razão mesmo, logo no início do nosso governo, nós colocamos algumas pessoas, mas a justiça achou por bem de dizer que aquilo ali era nepotismo e a gente teve que acatar e sair. Então, quando existe a lei, a gente aí não pode nem transgredir a lei e tem que acatar. Prefeito e candidato à reeleição. Hoje, qual é o salário do prefeito de Jaguarari? Hoje o salário do prefeito de Jaguarari é R$10 mil. Certo, acho que é importante o eleitor que acompanha todos os candidatos que estão participando dessas entrevistas saberem realmente qual o valor hoje que recebe o prefeito do município que vão votar. Eu lhe pergunto... Este valor é um valor bruto, recebe-se em torno de 7.600 líquido, ou às vezes, dependendo de outras coisas, 7.300. Mas quero dizer o seguinte, que pelo menos o que eu vejo em relação a essa questão de salário é que a missão, dependendo de como você a desenvolve, ele é um valor excessivo ou é um valor pequeno. No meu caso, eu digo que, como eu já era e como eu sou aposentado de duas entidades, eu sou professor e era professor do Estado e professor da Chesse, para mim dá perfeitamente para eu sobreviver e mais ainda para viver bem. Candidato, na sua opinião, quais serão os grandes desafios dessa nova gestão, caso o senhor seja eleito? Eu coloco ainda como desafio 2 pontos, a saúde e a água. Por que a água? O nosso município de Jaguarari são 2.758 quilômetros quadrados. E nós não temos água de qualidade, água potável em todas as áreas. Porque temos muitas fazendas com casas dispersas, mas é necessário que essa água de qualidade, ao invés de ser no carro-pipa, ela chegue até essas pessoas. Então será o nosso grande desafio ter água em todos os lugares do nosso município e também a questão da saúde. Você avalia uma pessoa que mora em um lugar, vamos dizer assim, no Muquem, que é um lugar bem distante de tudo, 3, 4 ou 10 casas, ou até mesmo como uma comunidade que eu visitei ontem, São Miguel, próximo de Lagoa dos Currais, que ao todo em volta tem em torno de 40 a 50 casas, portanto 40 ou 50 famílias. Em um momento que a pessoa precisa do médico, como fazer? Você tem que ter um carro disponível, pago pela prefeitura, para poder fazer esse transporte. E hoje nós temos em torno de R$56 mil pagos somente com transporte para essas pequenas fazendas e trazendo os munícipes para Jaguarari.
Então, 56 mil reais. É um volume substancial dentro da área da saúde, porque são várias fazendas que ficam distantes, mas que nós precisamos dar um atendimento nessa área da saúde. Portanto, eu digo, saúde e água é o foco principal para nós. Obviamente, haverá as estradas ou coisas semelhantes, né? Candidato senhor Antônio, eu vou voltar à questão levantada inicialmente pelo colega Kleber Vieira, quando no tocante à juventude, ao movimento cultural. Jaguarari tem uma grande carência de espaços para a prática da cultura. Seu plano de governo, numa nova administração, tem algo voltado para suprir essa carência? Nós contamos sempre com alguns parceiros, e eu chamo nem parceiros propriamente, alguns sirineus que nos ajudam a carregar uma cruz. E nesse meio nós temos contado sempre com o companheiro Bobô. Jaguarari foi contemplado, vamos colocar, quando eu entrei, Jaguarari tinha 5 quadras de esportes, 5. Hoje nós temos 8, aliás, nós temos hoje 7 quadras de esportes, inclusive algumas em fase de conclusão. Dentre elas, 2 quadras são cobertas. Hoje nós fomos contemplados com a Praça da Juventude. Nessa Praça da Juventude haverá também uma pista de skate e também um anfiteatro. Nos mesmos moldes, ou maior um pouco, daquele que foi realizado a Praça da Juventude lá em Igara. Não sei se vocês conhecem, mas tem uma praça lá da Igara. Então essa praça vai custar aos cofres do estado e do município em torno de 600 mil reais, onde nós faremos lá um espaço cultural bem grande para poder aproveitarmos as grandes potências, os potenciais que nós temos no nosso município. Nós temos lá também uma outra área que era chamada de salão paroquial. Nós já estamos contactando e já recebemos sinal verde no sentido de fazermos uma reformulação deste salão paroquial, onde colocaremos um teatro lá e possivelmente também um cinema público. Então já é mais um outro espaço cultural que nós teremos disponibilidade para poder oferecer ao município de Jaguarari. E assim sucessivamente. Nós, aos poucos, e aí eu digo que é difícil a gente construir tudo de vez, aos poucos a gente está dando condições de melhoria de vida para a juventude de Jaguarari. Não apenas no trabalho, mas também no lazer. Senhor Antônio, o seu município ele tem uma potencialidade na caprinocultura. Inclusive fazia até parte lá o projeto Cabra Forte. Eu pergunto, o que o senhor tem feito para fortalecer a cultura da caprinocultura e também da agricultura do seu município? Sem água e sem ração, sem comida, é óbvio que os rebanhos não sobrevivem. Nós vivemos numa área que a seca é forte. E sem infraestrutura hídrica, ou seja, sem barreiros, sem aguadas, sem barragens, jamais a gente vai ter um rebanho forte. Então nós, neste ano, nós estamos focando muito a questão da limpeza das aguadas, construindo algumas pequenas barragens, fazendo algumas capacitações com os pequenos agricultores, no sentido até de se capacitarem e observarem que, na verdade, o bom não é criarem 1.000, 2.000 cabras, ou então 200 ou 300 cabeças de gado e não ter nem a água e nem ter o alimento. É necessário se criar menos e ter condições de, no momento como esse, que a seca chegou fortemente, que não havia há 47 anos no nosso município, ou nos municípios do semiárido. Então foi necessário o quê? Foi necessário que a gente abrisse os olhos. Hoje nós estamos fazendo um trabalho paliativo dentro do município. Avaliem o seguinte: quanto é que custa uma saca de ração de torta em Jaguarari? Custava 57, 60 reais. O que foi que nós, poder público, fizemos? Nós alugávamos o veículo, nós alugávamos a carreta e trazíamos de Luiz Eduardo. E lá o custo da saca era 40 reais. Então o pequeno agricultor recebia em Jaguarari, ou recebe em Jaguarari ainda, essa saca de torta, que é a ração, por 40 reais. Isso também normatizou o comércio local, porque o comércio local começou a cair o preço.
Porque era 57, 60, e aí começou a cair para 52, 53, 47, 48. Mas mesmo assim, a gente manteve essas carretas trazendo a torta de Luiz Eduardo. Um outro fator que a gente agora teve que fazer obrigatoriamente, por quê? Para que o rebanho não morresse. Nós estamos trazendo o óleo da palha de cana de Juazeiro a custo zero e estamos entregando nas comunidades. É um paliativo? É um paliativo, mas é uma forma de manter pelo menos vivo o pequeno rebanho, porque na hora que nós estamos protegendo o pequeno rebanho, a gente está melhorando a economia do município e deixando e observando que aquelas pessoas, os pequenos agricultores, deixem de ir à prefeitura ter necessidade de uma cesta básica. Então, é um conjunto de coisas que a gente precisa estar vendo. Não é um assistencialismo nesse momento, mas é uma necessidade crucial e econômica para poder dar sobrevida aos pequenos animais. Habitação é o tema. Como tem sido a eficiência do seu governo quando a gente fala em habitação? Olha, quanto a esse tema habitação no nosso município, o que é que a gente de fato encontrou? Quando nós éramos presidente do Centro de Cultura da paróquia, nós começamos a tentar investir nesta área. E aí nós obtivemos do governo do estado da Bahia um número de 100 casas. Dentro dessas 100 casas, iriam 50 para o Pilar e 50 para Jaguarari. Infelizmente, a empresa que assumiu a construção dessas casas faliu, que foi o Instituto Brasil. Depois, houve uma segunda tentativa, através de um outro órgão, que é a FETAG, e que teríamos 30 casas na comunidade de Jacunã. Não andou o processo, mas isso sem intervenção da prefeitura, FETAG. E só agora é que nós estamos recompondo esse processo de Jacunã. Estaremos entregando, obviamente que eu não posso entregar porque sou candidato, mas estarão sendo entregues na próxima semana 3 casas, na outra mais 3, e depois dessas 10 casas iniciais, iniciarão mais as 20 casas. Nós compramos um terreno na comunidade de Gameleira e outro na comunidade de Santa Rosa para a construção em cada uma delas de 30 casas. O processo já está bastante adiantado, mas ainda não se iniciou o processo de construção. Então, nós tivemos muitas dificuldades. Haja vista, primeiro, uma empresa falir, a outra não dar seguimento, o Banco Morada também faliu, e assim sucessivamente. Nós não tivemos êxito por razões de estruturas, vamos dizer assim, das instituições que foram contratadas, ou pelo governo do estado ou pelo governo federal, de terem falido. Para o nosso ouvinte que está em Jaguarari acompanhando a pergunta, né, nós já estamos chegando ao nosso final, temos apenas pouco menos de 13 minutos. Por que o eleitor do município de Jaguarari deve votar novamente no senhor Antônio para prefeito? Por quê? O mais importante é dar liberdade às pessoas, é dar condições de vida das pessoas. Essa situação que muitas vezes em Jaguarari se pagou conta de luz e conta de água para ter atrelado ou debaixo dos pés as pessoas, isso não constrói. E o que foi que nós fizemos para poder mudar essa questão? Nós começamos com um projeto chamado Ferramenta Cidadã. E o que é essa Ferramenta Cidadã? É aquele que vende o cachorro quente, aquela pessoa que corta a unha, a manicure, aquela pessoa que corta o cabelo ou o cabeleireiro. Nós municiamos com os equipamentos e essas pessoas vão lá, vão a campo e fazem. Já tivemos vários depoimentos de pessoas que vendem o seu milho e chegaram para mim e disseram assim: seu Antônio, com aquela barraquinha, com os materiais que o senhor me deu, com as panelas, o bujão, essa coisa toda, esse conjunto, hoje eu já comprei um sofá para minha casa, já comprei um celular para mim, já tive condições de viajar e hoje estou feliz porque eu consigo colocar alimento na minha mesa. E você deu liberdade a essas pessoas. E as pessoas foram criadas por Deus para ter liberdade, serem águias para voar e não para estar dentro de gaiolas. Por mais gaiolas que sejam de ouro, aquelas gaiolas sempre serão prisão. E nós precisamos de dar condições às pessoas. Então,
Eu quero colocar isso para as pessoas e dizer às pessoas dessa forma: por que votar no Antônio? Votar no Antônio por tudo que nós já fizemos e que o povo viu. Tudo que nós já fizemos e que o povo está vendo. E não voltar a hábitos antigos, quando não se pagava INSS e, consequentemente, a aposentadoria estava retida, como quando eu entrei era dessa forma. Quando nenhuma pedra foi posto em Jaguarari e que a gente já construiu tantas pavimentações e tantas obras. É dessa forma que a gente cresce, e não apenas entregando um pagamento de luz e um pagamento de água. A gente tem que dar condições de trabalho a essas pessoas. Então eu quero até aproveitar essa oportunidade para fazer alguns convites, né? Então hoje nós vamos ter na Fazendinha um encontro às 17 horas, às 19h30 nós vamos também para a comunidade de favela. Amanhã, sexta-feira, vai ter uma grande caminhada para a Mata Funda, e a gente precisa daquele mesmo número de pessoas que estavam na segunda-feira, que me diziam: será que era o Lula que estava aqui, ou é o Wagner que está aqui em Jaguarari, com tanta gente que está aderindo à nossa campanha? Então é dessa forma que a gente está administrando. E no sábado nós vamos fazer uma visita rural na Adutora, no Arapuá, certamente lá na região de Pilar, e vamos também estar no Pilar. Então a Força Jovem, que a gente está convocando todo mundo, nós teremos no Pilar no próximo sábado. Obrigado, senhor Antônio. Obrigado a todos que me ouviram, e eu quero agradecer aqui a equipe da Rádio Caraíba e de Bonfim News que está aqui, para poder dizer: nós somos esses parceiros e queremos contar cada vez mais com esses órgãos de comunicação que são sérios, que são decentes e que colocam a gente no mesmo nível de igualdade. É dessa forma que a gente faz comunicação. Obrigado. Conversamos com o candidato prefeito e candidato à reeleição pelo município de Jaguarari, seu Antônio Ferreira do Nascimento, seu Antônio, da coligação para Jaguarari continuar crescendo. O debate entre os candidatos do município será no dia 25 de setembro, aqui na Rádio Caraíba, com todos os candidatos ao cargo de prefeito pelo município de Jaguarari. Amanhã, dia 17, o último candidato dessa sequência de entrevistas será Edilberto Nunes. Ele estará fechando a sequência de entrevistas, que na segunda-feira inicia com o município de Ponto Novo, e José Venâncio será o primeiro do município de Ponto Novo a estar conosco conversando aqui no Eleições 2012. A você que acompanhou pela Rádio Caraíba AM, o nosso endereço eletrônico radiocaraíba.com.br, e também a sintonia 850 vai reprisar a partir das 20 horas, e a partir do meio-dia você acompanha através do bonfimnews.com.br. Paulo Nogueira, Kleber Vieira, muito obrigado pela participação. Até mais.